Estamos de volta, depois de uma temporada de descanso. Eu e Gurupi Martins está de volta. O programa Fala a Verdade ao vivo para vocês, aí para 11 cidades, pela NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV e também, claro, pelo Facebook. Estamos hoje com um convidado aqui, um médico, ele é diretor da Vaciclin, daqui a pouco nós vamos falar dele, mas antes eu quero cumprimentar meu amigo aqui, Gurupi Martins. Ô Nilson, que saudade, mas em primeiro lugar gostaria de dizer, Gurupi. Muita saudade mesmo, fez falta para nós, saudade né? de todo mundo aqui. Os estúdios, Pois exatamente, um mês descansando, um pouco mais gordo, é claro, mas com a saudade de você imensa. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro, é verão no território nacional, mas com a cara meio de inverno. Daqui a pouco teremos previsão de chuva para a nossa querida cidade de Osasco. Então, faço um convite mais do que especial. Participe conosco desse retorno através do WhatsApp 981-420-208. Repita, Gurupi! 981-420-208. Vamos fazer um programa super especial, porque o nosso convidado é mais do que especial. Tem o Facebook também, quem estiver nos assistindo pelo Facebook, basta mandar a pergunta para nós aqui, que nós vamos agora apresentar o nosso convidado, é o vereador Renato Bonin, médico, proprietário da clínica Vaciclin, né, uma clínica especializada em vacinas. Muito boa tarde e muito prazer ter ele no nosso programa. Bom, eu que agradeço, boa tarde a vocês, Nilson, Gurupi, boa tarde ao público que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, para falar um pouco da nossa vida, da nossa experiência. Estou à disposição aí às perguntas. Nesse momento, você sente mais à vontade falando como médico ou como vereador, que vai assumir a partir, já assumiu, é claro, mas a partir da próxima semana, quinta-feira, dia 2 de fevereiro, começa. Primeira sessão. Você prefere estar mais à vontade para falar como vereador ou médico? Olha, eu posso dizer para você que nos dois casos, eu me sinto bem à vontade para falar tanto como médico como vereador. Né? É lógico que a minha experiência como médico é de longa data, a minha experiência como vereador é uma coisa pontual, de momento, a gente está entrando, né, nessa vida de parlamentar, mas fiquem tranquilos, eu vamos falar primeiramente muito bem. Do teu meio empresarial, que é a Vaciclin. Há quanto tempo ela existe em Osasco? Olha, a Vaciclin desde 1996, então nós já estamos vai completar 96? 96, são 21 anos. 21 anos, tá? Que nós temos a clínica. A Vaciclin é uma clínica voltada para a área de imunizações, de um modo geral, tá? Imunizações de humanos, um arsenal que compreende todas as vacinas voltadas para humanos, tanto aquelas vacinas que existem no Plano Nacional de Imunização, quanto as vacinas que não estão no Plano Nacional de Imunização, estão nos calendários da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações. E a gente tem uma satisfação muito grande, porque a nível de região oeste de São Paulo, da Grande São Paulo, a nossa clínica, a Vaciclin, é uma clínica referência. Tá? Correto. Temos uma estrutura das melhores do Brasil. Só está em Osasco, não tem filial? Nós estamos em Osasco e em julho do ano passado nós inauguramos uma filial em Taboão da Serra. Taboão da Serra. Nilson, posso fazer uma pergunta direto, que eu acho que Gurupi. a pauta é exatamente essa, a questão da febre amarela, começando lá por Minas Gerais, estamos no Espírito Santo, indo agora um pouco para a Bahia, e o que é mais complicado, aqui no estado de São Paulo, são 3 casos. Um aqui em Santana do Parnaíba, 2 mais para o interior. Essa preocupação da febre amarela já chegou na cidade de Osasco ou não? Gurupi, posso dizer para você que sim. Então, a gente tem recebido vários telefonemas na clínica, todos os dias, várias pessoas que me acionam através de WhatsApp ou no próprio consultório, no próprio telefone do consultório, com essa preocupação. Você tem razão. Começou como um problema localizado na região noroeste de Minas, se não me engano, em alguns municípios, mas isso está se alastrando. Esse caso que você se reportou aqui em Santana de Parnaíba, ele é um caso chamado autóctone. O que quer dizer isso? Essa pessoa que parece que veio a óbito, ela se contaminou lá em Minas. Ela esteve em Minas. Ela esteve em Minas. Então, ela já veio doente de lá. Ela foi infectada lá, né? E essa pessoa veio para cá doente. Qual é o risco disso? E por que essa doença
preocupa muito? A gente sabe que a nível de cidade existe uma coisa chamada febre amarela silvestre e existe uma coisa chamada febre amarela urbana. A diferença grande é o vetor, é o mosquito que transmite a febre amarela silvestre e o que transmite a febre amarela na cidade, que é o Aedes aegypti, o famoso Aedes aegypti. Que nesse momento... Né? Que é o que mais existe. Que é o que mais existe. Então, qual é o risco? Essa pessoa que se infectou lá em Minas, ela vem trazendo na sua corrente circulatória o vírus. Se, por uma infelicidade, uma fatalidade, ele for picado por um Aedes aegypti que se contamina, né, que conforme o mosquito pica, ele suga o sangue do indivíduo, e esse vírus vai se replicar nas glândulas salivares do mosquito, que vai picar uma outra pessoa e vai injetar esse vírus que está na glândula salivar dessa pessoa. Então, esse forma a cadeia de transmissão. É o mesmo processo da dengue. Mesmo processo da dengue, mesmo processo da chikungunya, zika e tudo mais. A grande pergunta que a gente recebe todos os dias é: devo tomar a vacina contra a febre amarela? Eu que estou aqui, né? A orientação das autoridades sanitárias no momento atual é que não. Não há necessidade desse alarme. Então, todo. Eu que estou aqui, você que está aqui, nós que estamos convivendo aqui, e que não temos nenhuma perspectiva de ir para alguma área de risco, a gente não deve tomar vacina. Não tem indicação de você tomar vacina. Tá? Se eu for para a sua terra, você falou que é de Goiás, Tocantins, eu devo tomar a vacina. Quando? Pelo menos com 10 dias de antecedência dessa viagem. Então, assim, a orientação é essa. Então, é lógico que você fala, pô, mas teve um caso aqui em Santana de Parnaíba que está a 30 quilômetros pertinho da gente. Né? Preocupa, mas a gente tem que analisar isso que eu te falei. Esse caso é um caso que o indivíduo se contaminou em Santana de Parnaíba? Não, ele veio de uma região que está sendo foco. Então, a orientação no momento é que, se você vive numa região onde não está tendo febre amarela, você não precisa se vacinar. Ontem uma pessoa me perguntou, eu estou indo viajar para Recife, nós vamos ficar uma semana em Recife. Eu, meu marido e meus filhos precisam tomar vacina de febre amarela? Não. Não é necessário. Né? Então, mas se for para o interior de São Paulo, então, já é um caso. Para o interior de São Paulo, sim. Você pega, por exemplo, cidades como Ribeirão Preto, como São José do Rio Preto, a minha terra natal, Catanduva, Presidente Prudente, são áreas endêmicas de febre amarela. Eu vou falar uma opinião minha, isso é uma opinião particular minha, e que eu sei que já tem algumas autoridades da área sanitária que participam dessa opinião. A realidade no Brasil é essa: toma vacina de febre amarela quem vive em área que tem febre amarela. Então, lá no Tocantins, Centro-Oeste, as crianças são vacinadas regularmente contra a febre amarela aos 9 meses e recebem uma dose de reforço entre 4 e 5 anos de idade. E vale por quanto tempo essa vacina? 10 anos. E uma vez que você 10 anos tem que renovar a vacina. Oi? Alguns especialistas falam que a partir do momento que você toma, já está imunizado pelo resto da vida. Não. Não então, tem? assim, por parte. Toma aos 9 meses, com 4, 5 anos toma uma dose de reforço e aos 10 anos toma uma dose de reforço. Tá? Hoje a gente para aí. Para um adulto, você toma uma dose e um reforço 10 anos depois. Antigamente se falava de 10 em 10 anos um reforço. Isso não é preciso mais, não se faz mais isso. Tá? Então, é o que eu estava falando. Nessas áreas onde a febre amarela existe, regularmente se vacina. E a orientação: as outras pessoas só vão tomar vacina se for para uma área de risco. Mas você estava falando, a gente estava dizendo, Presidente Prudente, etc., essas cidades que eu citei, são áreas endêmicas de febre amarela. Só que eu estou mais aqui, quente o clima, é isso? Só que eu estou aqui hoje e, de repente, amanhã depois eu preciso viajar para um local desse. Uma viagem não programada. Então, eu vou para uma localização de risco e não adianta eu tomar a vacina hoje e viajar amanhã. Eu tenho que tomar a vacina com 10 dias de antecedência, pelo menos, que é o tempo que o nosso sistema imunológico precisa para reagir, tá? Para produzir anticorpos, para você ter proteção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a minha postura eu acho que a vacina contra a febre amarela, ainda mais pelo que a gente está vendo agora, ela deveria ser colocada, implantada obrigatoriamente no calendário de imunização do Ministério da Saúde, regularmente para todo mundo. Não interessa se você mora aqui, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora lá no sudoeste de Minas, no noroeste de Minas. Se acontecesse isso, essas pessoas não teriam morrido lá em Minas. Né? Exatamente. Tá? Então, essa é a minha
E é um número significativo, Doutor, né? deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Sim. que é muito esclarecedora para todos que estão nos assistindo. Quais são os principais sintomas, os primeiros sintomas e principais sintomas dessa doença, quando ela começa a se manifestar, para chamar a atenção da pessoa? Então, os sintomas da febre amarela, os sintomas da dengue, sintomas de um quadro gripal, uma gripe verdadeiramente falando, se confundem muito na fase inicial. Então você começa com febre, dores no corpo, mal-estar geral, perda do apetite, dor de cabeça, importante, tá? E na evolução, que é o que acaba levando a óbito, é um comprometimento do fígado, principalmente, e do rim pelo vírus da febre amarela. E a questão dos olhos amarelos? Então, por quê? Porque o vírus da febre amarela, ele tem um tropismo para fígado e para rim. A pele fica amarela também. Então ele causa uma insuficiência hepática, ele causa uma hepatite fulminante, tá? E você acaba desenvolvendo aqueles sintomas da hepatite. Um deles é você ficar amarelo, com os olhos amarelos, pelo acúmulo de uma substância que é a bilirrubina no nosso sangue. Tá? Então, a febre amarela começa de uma maneira, parecendo às vezes um quadro gripal, né? Um quadro de dor, de febre, de mal-estar geral importante. E vai evoluindo? Que vai evoluindo em um período de tempo curto. Que período que é esse, doutor? Geralmente uma semana a 10 dias. E o que leva à fatalidade é exatamente o comprometimento do fígado, do rim e levando a fenômenos hemorrágicos. Nós temos um quadro... aqui, eu estou recebendo aqui um grande abraço ao doutor Renato Bonin, do Paulo Contim, que está aqui no estúdio, né? Foi pediatra dos meus filhos, Paula, 29 anos, e Irã, de 22. Um abraço. Nossa admiração pelo trabalho. O Paulo está aqui, mandando um abraço, né? Está aqui nos bastidores nossos aqui. Tá aí, Paulo. Tem uma história aí de alguns anos, né? Dos filhos do Paulo. Então eu faço convite para você participar do nosso programa através do WhatsApp 981-420-208. Faça pergunta, nós estamos recebendo no programa de hoje, Fala a Verdade, o médico vereador Dr. Renato Bonin. Doutor Renato, eu gostaria que o senhor, pelo menos a gente vê essa questão dessa curva. Num dia, por exemplo, em Minas Gerais, que é o caso mais clássico, 10 casos, no outro dia temos 15, depois 30, 50. Essa curva é muito ascendente, né? A evolução... E demora 10 dias para a vacina começar a funcionar, né? Nesses 10 dias... A progressão é muito rápida, né? O aparecimento de novos casos é uma coisa muito rápida. Exatamente assim... Primeiro que você vacina, você não tem uma proteção de imediato. O indivíduo vacinado hoje, ele ainda está vulnerável amanhã, 3, 4, 5 dias. Né? Então, o vírus pode se replicar ali. E, mais uma vez, a gente fala, o grande responsável por isso é a população de mosquitos que tem naquela região, que é o mosquito que vai estar picando e levando e espalhando o vírus. Então, é rápido. Isso é uma progressão realmente assustadora. Ô, Nilson, eu sei que o senhor vai fazer um comercial, só reforça para a gente que não há necessidade, neste momento, de um pânico na nossa região oeste. Exatamente. É exatamente essa mensagem que a gente tem veiculado para as pessoas que ligam para a gente, que não tem essa... a gente vê que algumas pessoas já estão entrando nessa situação de pânico, como aconteceu em 2016 com a vacina contra a gripe, que não tem necessidade disso. Tá? Eu acho que a preocupação maior... exatamente daquelas pessoas que vivem nessas áreas de risco, sem dúvida. Aqui, eu acho que a gente tem que manter a calma, tá? E seguir a orientação. Se você vai para uma região onde está acontecendo casos da doença, ou uma região circunvizinha, você tem que se vacinar com 10 dias antes. Doutor, no caso, como ela tem os sintomas de gripe, uma gripe bem forte, que assemelha-se também a fase inicial, sim. Do início da dengue, quando chega no socorro, no hospital, no pronto-socorro, socorro médico, o que é feito para definir qual tipo de doença que está? O médico pode entender que é uma gripe, que pode estar com dengue, e o resultado sai logo, uma sorologia já resolve na hora isso aí, ou demora, para saber se está com a febre amarela? O principal meio de diagnóstico, a parte clínica é importante, embora às vezes no início se confunde com outras viroses, tá? Mas o diagnóstico é a sorologia, tá? Que a sorologia demora aí pelo menos uns 3 a 4 dias, 5 dias para você ter em mãos. E fica em observação, então. Em observação. Tratamento específico,
seja uma coisa interessante de colocar, existe algum medicamento, existe alguma droga que você pode dar para especificamente combater o vírus da febre amarela? Não tem. Não tem. Né? Assim como você também não tem para dengue. O corpo tem que reagir. Então, as medidas são medidas de suporte, que a gente fala, hidratação. Não deixar afetar o fígado. Exatamente, hidratação principalmente, muita hidratação, e contar, né, com a resistência orgânica daquele indivíduo. Tá certo. Tá? Tá muito boa a entrevista aqui com o Dr. Renato Boninho, proprietário da Vaciclin, está falando, inclusive vereador de Osasco. Está muito importante, se você quiser participar fazendo perguntas, por favor, aproveite o nosso WhatsApp, 981-420-208, ou então até pelo próprio Facebook. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. O programa Fala a Verdade, de volta no seu segundo bloco, hoje entrevistando o vereador Renato Boninho, o médico Renato Boninho, proprietário da clínica Vaciclin, né, clínica de vacinas. Está falando aqui da febre amarela, vamos dar mais um andamento, depois nós vamos entrar num outro tema, doutor. Sim. A grande preocupação aí da população é que realmente a febre amarela chegue até Osasco, chegue em toda a região, que já chegou em Santana de Parnaíba, conforme você falou, né? E quais as precauções aí? É não deixar o mosquito, o mesmo tipo do mosquito da dengue. Evitar que o mosquito se instale na casa, não deixar água parada, Exatamente. que não tendo transmissor não vai ter a doença, não é isso? Exatamente. Nesse aspecto, a realidade é idêntica à dengue, não tem diferença. Né? Como eu falei, o mosquito transmissor é o maldito Aedes aegypti, né? E o que a gente tem que fazer a ponto de saúde pública para atuar? É combater a proliferação do mosquito. Isso. Né? Então, todas aquelas medidas que vocês estão já cansados de ouvir, e que infelizmente na prática o pessoal, na grande maioria das vezes, não faz, né? Que é combater os criadores do mosquito, que é a maneira que você tem de barrar essa cadeia mesmo, de evolução. acabar na raiz. Entendeu? É a única maneira, não tem outra forma. A vacina vai ajudar, mas não é tudo. Tá? Certo. Agora vamos imaginar. Vamos falar um pouquinho agora da clínica dele. Estou pensando que você só aplica a vacina lá Você tem vacina de alergia também, eu queria falar sobre isso. Mas pode falar. Deixa eu falar o seguinte, se alguém for viajar, por exemplo, para Brasília, ou então para Tocantins, ou então para Pará, nesse momento, e for no posto de saúde, consegue essa vacina? O senhor acredita? Então, a informação que eu posso dar é assim, aqui no município de Osasco, a orientação que a gente tem dado, onde você vai encontrar a vacina contra a febre amarela. Nas clínicas privadas, na Vaciclin ou em outros serviços privados de vacinação do município, eu diria para você, da Grande São Paulo, não tem a vacina. O pouco que a gente tinha se esgotou rapidamente. A previsão das clínicas receberem novos lotes da vacina é para final de fevereiro. Não tem nenhuma previsão melhor do que essa. Aqui no município de Osasco, a referência é a Policlínica Zona Sul, que fica na Rua da Saudade número 100. Rua da Saudade número 100, próximo ao cemitério do Bela Vista. Tá? Ali está tendo a vacina, embora a semana passada foi uma informação assim única que uma paciente me passou, que eu orientei que fosse até lá e ela me deu um retorno que, olha, eu fui até a Policlínica e não tinha vacina. Foi o único retorno que eu tive. Então, pelo que me consta, lá está tendo a vacina. Eu recebi informação hoje que estão vacinando apenas as pessoas que vão viajar para áreas de risco. Exatamente. Eles têm a vacina, mas está reservada para essas pessoas. A política a nível municipal é o que a gente falou. Vai tomar vacina quem for para uma região de risco. Se não for, não há necessidade. Não há necessidade. Você falou agora de novo do caso de Santana de Parnaíba, eu quero deixar mais uma vez claro. Não está tendo casos de febre amarela em Santana de Parnaíba. Teve um caso que a pessoa veio contaminada daquela região de Minas. Isso. Entendeu? Essa pessoa conseguiu se salvar, foi atendida, foi diagnosticado, está tudo bem, né? Uhum. Agora, sobre a sua clínica, a maior parte das vacinas que o senhor tem lá, que acaba atendendo, é sobre alergia, não é isso? Porque alergia é uma coisa assim que tem que tomar todo mês uma vacina, não tem jeito, não é isso mesmo? Porque então, minha esposa
teve alergia, minha primeira esposa, e todo mês tinha que tomar uma vacina. Mas acabou se curando, não tem mais problema. Então, que nem eu falei para vocês, a nossa clínica, a Vaciclin, ela tem as vacinas voltadas para as doenças infecto-contagiosas e a gente também tem as vacinas que são voltadas para o tratamento dos quadros de alergia. Tá? As vacinas de alergia, elas têm um tratamento, tem toda uma evolução, é um tratamento, você sabe disso, a longo prazo, com 3 anos, 4 anos de duração. Então, muitas vezes você começa, muitas vezes não, você começa fazendo essas vacinas uma vez por semana, na evolução do tratamento, de acordo com a melhora do indivíduo, você começa a espaçar a cada 10 dias, a cada 15 dias, chegando numa fase do final do tratamento, você fazendo a vacina até a cada 30 dias. Tá? Então, a gente dispõe dessas vacinas, né? Lembrando que tratamento de alergia com vacina é basicamente voltada para as doenças respiratórias. Então, porque muitas pessoas, às vezes a pessoa tem uma alergia alimentar, às vezes a pessoa tem uma alergia a determinados medicamentos e acha que tem vacina para tratar isso aí. Não tem. Tá? Então, o que você tem de vacina de alergia no mercado, em qualquer canto do mundo aí, é para doenças respiratórias. Então, se o indivíduo tem uma asma, tem uma rinite alérgica, tem uma doença respiratória de natureza alérgica, e que seja alergia aos ácaros da poeira domiciliar, seja alergia a epitélio de animal, a pólens, então isso você tem tratamento, tá? Através das vacinas. Tá? Já temos 2 perguntas aqui, né? Você fica com uma, eu fico com outra. Daqui a pouco nós vamos entrar no tema político com ele, que já está encerrando o programa daqui a pouquinho. Vamos lá, bem rapidinho. É a Miriam Marques, final 4376. Desde já, Miriam, muito obrigado pela sua participação. Ele pergunta, adianta tomar a vacina contra a febre amarela para viajar para o sul de Minas Gerais no dia 8 do Ela está perguntando se tem que tomar vacina, que ela vai viajar para o sul de Minas dia 8 de fevereiro. Então, hoje que dia que é? Hoje é dia 27. Isso. Vai dar quase o tempo. Então nós temos aí com hoje. 27 com 4, com mais 8, hoje. 12. O ideal seria tomar hoje, mais hoje, tardar o mais amanhã. rápido possível. Então o prazo é pelo menos 10 dias. Na policlínica afirmaram para mim que eles aplicam se você falar que vai viajar, eles têm a vacina lá. Viu, Miriam? Então o tempo ideal é no mínimo 10 dias. O ideal é 15 dias. Então, se você tem esse projeto de viajar, hoje, mais tardar amanhã, você tem que tomar a vacina. Não vai se contaminar na hora que descer do ônibus. Claro que não. Pode demorar 2, 3, 4, 5 dias, 10 dias, nem se contaminar, mas é uma previsão, né? Mas já está valendo já. E não necessariamente se contamina, né? Não necessariamente. Doutor, aqui vem uma pergunta de Taboão da Serra, que nós estamos chegando lá também. Um grande abraço a toda a população de Taboão da Serra. João Caio, final de telefone 2727. O vereador Bonin veio desta nova safra da renovação da Câmara de Osasco. Na opinião dele, esse será um ciclo de que se fecha as antigas políticas? A partir de agora, teremos realmente renovação e uma nova forma de legislar? É uma pergunta até legal de se responder, né? Agora é meio difícil para o senhor. Agora é o vereador Renato Bonin. Como que chama a pessoa? João Caio, de Taboão da Serra. Bom, obrigado, João, pela pergunta, tá? Bom, eu faço parte da nova safra, é minha primeira legislatura. Eu fui candidato em 2012 pela primeira vez, não me elegi, fiquei como suplente, e agora em 2016 também fiquei como suplente. Mas está no local de quem? Na vaga? Eu fiquei como suplente da doutora Ana Paula Rossi, pelo Partido da República. Ana Paula assumiu a Secretaria da Educação, eu, consequentemente, assumi essa posição, essa cadeira na Câmara. Olha, eu espero muito, pelo menos da minha parte, eu posso garantir que a gente vai realmente procurar fazer de tudo para renovar a atuação de um vereador na Câmara de Osasco. A gente tem muita esperança também que todos os colegas que estão vindo aí venham com essa mentalidade, venham com essa maneira de agir, tá? Eu acho que a gente tem que realmente fazer o máximo de esforço, a gente tem que dar tudo de si para melhorar as condições gerais da cidade de Osasco. Tá? Pelo menos essa maneira que eu encaro. Eu vou um pouco adiante da pergunta. Infelizmente, assim, virou uma prática a nível da política, principalmente na qualidade de um vereador, você fazer o trabalho em cima de assistencialismo. E a nossa população ficou
a meu ver, muito mal acostumada com isso. Então, eu acho que isso é difícil de acabar, mas a gente deve começar a fazer algum trabalho para que isso acabe. Eu acho que todo mundo está preocupado realmente de resolver o seu problema pessoal, mas eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu pretendo, você não vá fazer alguma coisa de assistencialismo, que você tem que alguma coisa, você tem que ajudar mesmo. Mas eu acho que todos os novos colegas que estão aí deveriam pensar um pouco além disso. Quando o senhor fala em assistencialismo, a questão da saúde entra sempre em primeiro lugar. Nós tivemos aqui, debatendo no ano passado, quando falavam em termos de saúde, a quantidade de perguntas, uma coisa absurda. Com a sua experiência, o que o senhor já demonstrou através da sua clínica, essa bandeira da saúde do município de Osasco tem que ser levada bastante a sério ou não? Ou o senhor acha que de uma nota de 0 a 100, que nota isso daria para a questão da saúde no município de Osasco? Ela tem que ser fundamentalmente levada a sério. A gente sabe que é um problema seríssimo a situação que se encontra a saúde do município de Osasco. Eu posso dizer para você que sem dúvida nenhuma, é a área mais carente. Eu trabalho na saúde pública de Osasco desde 1985. Eu sou médico na Policlínica Zona Norte, lá no Jardim Piratininga, como alergologista. Então, eu falo assim, eu vivo na carne os problemas que a saúde vive. Porque se existem problemas para a população que de repente não consegue uma consulta, não consegue dar andamento a um exame, a gente como médico também fica numa situação difícil a partir do momento que você pede um exame e esse exame não é feito, né? Então, a partir do momento que você pede um exame que em 5 dias, uma semana você teria resultado e se passam 9 meses e você não tem um resultado. Você vai a uma consulta com um oftalmologista, é um problema que a gente está vivendo lá na Policlínica, você não consegue, o oftalmologista está lá, mas você não consegue a consulta porque os equipamentos estão quebrados. Avariados. Tá? Isso é uma herança que a atual administração está pegando da administração anterior. Né? E voltando a falar do assistencialismo, por exemplo, na área da saúde, que é onde a gente atua, o que é que dá razão de ser para o assistencialismo? É a falta da boa administração pública. Tá certo. Porque se você conseguisse uma consulta dentro de uma naturalidade, um exame dentro de uma naturalidade do processo, você não teria que correr atrás de ninguém para alguém conseguir para você aquela consulta, para alguém conseguir para você aquele exame. Não ser uma moeda de troca, né? Para atravessar uma fila de espera, que não é uma coisa justa, porque você me conhece, ou você conhece alguém que pode te quebrar o galho. Mas e o infeliz lá que não conhece ninguém, que já está 1 ano esperando? Então, por isso que eu falo, eu acho que se a gente trabalhar de uma maneira visando o bem comum, né, começando dessa forma, pensando no geral, a gente consegue devagarzinho superar isso aí. Doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui. 30 minutos foi pouco realmente para a nossa entrevista, eu já esperava isso. É um tema muito importante que nós falamos aqui, que é a questão da saúde, né? A questão da saúde e a questão da febre amarela, que está voltando aí. Todo mundo achava que já estava sendo erradicada e não tem nada disso. O mosquitinho continua agindo e é uma doença silvestre, né? Porque vai lá nós temos uma área ambiental enorme nesse país, né? Amazônia, Mato Grosso, e ali é onde esses mosquitos estão, e que parece que é através do macaco que se pega o hospedeiro. O foco é o macaco. Né? O macaco contaminado, o mosquito pica o macaco e depois pica o ser humano e a coisa vai em frente. Eu estou um pouquinho informado, já que eu fui ler a respeito, né? Por causa que chamou muita atenção. Mas eu quero agradecer a sua presença. Obrigado. E o senhor vai se comprometer com a gente de voltar um outro dia com mais tempo para nós possamos continuar a nossa conversa aqui para falar também dos seus projetos políticos, que não deu nem tempo de falar, tá bom? Legal. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Tá? Pode fazer as suas considerações finais, por favor? Bom, agradeço mais uma vez aí o convite para estar participando, e que nem você falou, eu gostaria muito realmente de ter uma outra oportunidade para a gente focar mais os aspectos políticos. É o nosso interesse também, tá bom? Obrigado, viu? Gurupi, valeu. Nilson, muito Boa obrigado. Boa viagem para você, que você vai fazer uma viagem lá para o exterior, de Brasília, tá bom? Muito obrigado, Nilson. E muito obrigado também ao Gilberto. Por aqui. Isso, dá um abraço para o Gilberto. Tá muito aqui obrigado, também. Gilberto. E valeu, gente. Até lá. Até quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta.